E aí eu quero pensar com você hoje, a partir de lá do texto de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Hoje nós estaremos do verso 20 ao 23. Ageu, capítulo 2, curtíssimo. Hoje é a última mensagem dessa série. E se você for notar bem, até aqui você vai ver que o Senhor tem dado 3 mensagens públicas. O Senhor tem dado uma mensagem a essa nação. E quando nós olhamos nesse texto, ou nesses versos específicos, você vai observar que aqui não é uma mensagem comunitária, não é uma mensagem para o público, mas é uma mensagem particular para um homem chamado Zorobabel. E esse homem era um governador dessa reconstrução de Jerusalém, um dos líderes políticos que levava, de fato, o povo tanto ao retorno da Babilônia até Jerusalém e essa reconstrução, como também esse homem teve esse papel de governar ali, de ser um dos líderes políticos para a reconstrução de Jerusalém. E se você está com a gente desde o começo, refletindo sobre esse texto, ou pelo menos nesse contexto, nessa história, nesse profeta, você vai ver que o livro de Ageu, ele tem esse desafio de nos ajudar ou nos manter constantes diante da construção desse reino de Deus e essa constância de estarmos envolvidos em construir esse reino de Deus aqui nessa terra. Pois eles estavam lá reconstruindo o templo, reconstruindo a Jerusalém que havia sido destruída. E uma das coisas que são interessantes e que você pode ter observado nessas narrativas é que a todo momento surge um problema. A todo momento você vai ver, ou o povo começou a dizer assim, olha, não temos tempo para reconstruir o templo do Senhor, mas podemos reconstruir a nossa casa. Ou depois algumas pessoas começaram a chegar à reconstrução do templo e dizer, olha, esse templo é quase uma cabana perto do glorioso templo de Jerusalém. Começou a desencorajar. A todo momento você tem algo que de fato trazia um desânimo para o povo construir esse reino, esse templo, essa glória de Deus visível naquele lugar. E aí algumas pessoas sugerem que quando a palavra do Senhor vem no nosso texto, do capítulo 2, verso 20 e 23, possivelmente é para que, como Zorobabel era um dos líderes, ninguém mais do que ele estava profundamente abalado do que esse homem que tinha esse ministério de conduzir essas pessoas à reconstrução do templo. Então a gente tem diante de nós um homem que, por exemplo, quando em 586 os babilônios eles chegam e devastam a Jerusalém, eles prenderam o rei Joaquim, que era o avô de Zorobabel, que era o rei de Judá. E quando a gente olha para essa história, e principalmente quando a gente olha para essa história de Jerusalém e essa coisa do Antigo Testamento, você vai ver que Deus ele tinha um certo zelo de fazer com que o reino de Israel, de Jerusalém, do reino de Judá, fosse de fato um reino que tivesse reis, que governasse de uma maneira que o representasse. Então, por exemplo, você tem desde Davi, vamos assim colocar, como sendo o rei segundo o coração de Deus, para frente, reis que o Senhor foi colocando e sucedendo um ao outro, para que de fato eles governassem essa nação de uma maneira que esse rei representasse o próprio Deus entre eles. Só que quando a Babilônia invade a Judá e leva cativo Joaquim, o que acontece? A dinastia de reis foi rompida. Já não havia mais um rei governando, mas um rei preso. E aí o que acontece? Quando você vê um rei Joaquim,
exilado na Babilônia, e aí depois você vê o seu filho Sealtiel também levado, e aí o seu filho Zorobabel retornando para Jerusalém, o que acontece? É como se Zorobabel estivesse olhando não apenas a ruína, os desafios de reconstruir, mas Zorobabel talvez estava questionando o seguinte: quando eu vou ser rei? Porque o meu avô foi deposto para a Babilônia, o meu pai também. E eu estou aqui, agora em Jerusalém, mas de fato, eu acho que essa dinastia, essa monarquia, esse reinado de reis acabou. Porque nós estamos sobre o regime da Síria, e agora, de fato, já nós não temos e nem podemos ter um rei que governe sobre nós. Por isso que Zorobabel, aquele que deveria ser rei, nada mais é do que um governador local. Então, aí que eu quero chamar a sua atenção, porque quando a gente olha para esse texto, agora já não é mais uma questão pública. Deus está tratando aqui do coração de um homem que olha não apenas a construção física, de um homem que não apenas olha para todas essas questões problemáticas de lidar com o ser humano, mas ele olha e diz assim: olha, embora a gente possa reconstruir tudo, mas quando nós teremos um rei? E será que eu serei esse rei? E as chances, probabilidades, era que, de fato, não existisse mais um rei, e Jerusalém, Judá, considerasse ou continuaria sendo um reino aonde estava sob o domínio de um outro reino. Então, olha só como a palavra do Senhor vem por meio de Ageu, direto ao coração desse homem chamado Zorobabel. Capítulo 2, verso 20 de Ageu. E a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Até aqui. Quando a gente olha para esses textos, ou esses versos, esses 2 versos, 3 versos, melhor dizendo, a gente tem 2 formas de olhar para isso aqui. Primeiro, é uma forma mais circunstancial da época, um abalo circunstancial. Por quê? Porque já começava a ruir ali naquele império persa, um dos reis, Cambises II, ele havia tirado a sua vida 2 anos antes disso daqui, e um novo rei havia se levantado, que era o rei Dario. E aí o que acontecia? Quando você tinha um reino, e era a potência da época, e esse reino, o seu rei, ele perdia a vida, e um outro rei entrava no local para governar, os reinos que estavam submissos começavam a olhar dizendo assim: opa, você ficou sabendo? O rei deles morreu. Talvez seja a nossa oportunidade agora de levantar o nosso rei, lutar contra eles e vencer. Então já começou a haver algumas disputas políticas aqui nesse ambiente, aonde essa é a primeira forma da gente olhar esse texto. Aonde o Senhor está dizendo, derrubarei tronos, destruirei o poder dos reinos, virarei os carros, os cavaleiros, cada um matará a si mesmo ou o seu próximo com a espada. É essa primeira visão, é como se Ageu estivesse dando uma profecia que bate no momento da onde aquilo está acontecendo. Só que, se fosse só isso, eu e você iríamos olhar para esse texto e dizer assim: tá, e daí? E daí que é uma disputa política lá da Pérsia, e daí? E aí que vem a segunda forma de olhar esse texto, que o Senhor está dando um gostinho a Ageu e Zorobabel a respeito de um abalo apocalíptico. Porque quando você olha para esse texto e você olha para essas expressões, todas elas têm a ver com algo que apontam para o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? Nada mais é do que um momento onde o Senhor vai dar um fim em tudo e reinar com justiça e julgar os povos, julgar as nações, dar um basta no fim, simplesmente acabar com tudo isso e recomeçar a partir da perspectiva de Apocalipse, de um novo céu
e uma nova terra. Então, quando a gente olha para esse texto, por exemplo, você vai ver um Deus dizendo assim, a minha versão, ela diz assim no verso de número 22, derrubarei tronos. Só que quando você olha para a versão Almeida Revista e Atualizada, você vai ver que ela diz assim, e eu derrubarei o trono. E qual que é a diferença? Porque na perspectiva de Deus, e essa perspectiva apocalíptica, funciona o seguinte, existe o reino dos homens e existe o reino de Deus. Existe o trono onde os homens acham que governam, e existe o trono do Senhor que governa sobre tudo. Então, quando o Senhor vem e diz assim, eu derrubarei o trono, Ele está dizendo assim, de uma maneira singular, eu vou dar um fim a essa ordem dos homens, a esse reino dos homens, esse reino onde a gente vive. Eu darei um fim a isso. Cavalos carros e cavalos nada mais é do que uma referência, um símbolo da força e do poder humano. Quando você vê aqui dizendo assim, cada um cairá pela espada um do outro, é esse Deus que vai permitindo com que os homens se matem em uma insanidade completa. Então, quando você olha para essa figura, talvez você fale assim, mas que jeito esquisito de encorajar Zorobabel, porque que Deus está dizendo que vai destruir não sei o que lá, derrubar não sei o que lá? Tudo isso daqui é para Zorobabel olhar e ver Deus dizendo assim, eu estou no controle do destino da história. Eu estou no controle e às vezes, meu querido Zorobabel, não pareça que o problema de não levantar o templo, o problema das pessoas desencorajar, o problema da falta de santidade, embora muitas vezes você veja isso, e você veja um reino governando sobre vocês, embora pareça que você não vai ser rei, que não haverá rei, Zorobabel, eu conduzo a história. Eu estou no controle da história. Haverá um dia onde esse reino humano, essa ordem dos homens, simplesmente sumirá, porque eu, o Senhor, derrubarei, destruirei, virarei e acabarei com tudo naquele dia, declara o Senhor. Tá. Se eu tivesse sentado aí nesse banco, ouvindo eu me pregando, eu perguntaria assim, e daí? Eu até imagino que lá na frente, Deus vai fazer alguma coisa. Aliás, eu acho que essa é a mensagem de Apocalipse, que haverá um dia onde o Senhor vai acabar com tudo isso daqui. E de fato, sim. Só que o que eu queria chamar a sua atenção nessa noite é que quando Ageu recebe essa mensagem de Deus, e Deus derrama essa mensagem através da boca de Ageu para Zorobabel, o que na verdade está acontecendo aqui é que o Senhor está conduzindo o coração, a mente de Zorobabel para fora daquela realidade que o cercava, que ele via, que ele sentia e que ele experimentava. O Senhor está abrindo uma brechinha no céu e dizendo assim, olha aqui, porque na verdade, Zorobabel, você está tão afundado nessa realidade catastrófica que eu quero te dizer uma coisa. Você, junto com a raça humana, o problema de vocês não é o quanto vocês precisam sentir-se encorajados para fazer as coisas que Deus coloca para você fazer. O problema de vocês é o quanto é difícil você continuar se sentindo encorajado sem ver, sem sentir, sem experimentar e às vezes parecendo que a coisa não vai terminar de uma maneira boa. Você quer ver um exemplo disso? Quando você olha para Paulo, no capítulo 18 do livro de Atos, você vai ver que Paulo está pregando em Corinto. Paulo é um pregador itinerante. Estava em Atenas, pregou numa
Areópago, pregou na praça pública, pregou nos lugares mais onde havia as disputas filosóficas da época. E no capítulo 18, abre com o apóstolo Paulo levando o evangelho em Corinto. E aí o texto diz lá na narrativa da história do que está acontecendo, que Paulo está pregando na sinagoga com os judeus, convencendo os judeus e gregos a respeito de que Jesus realmente é o Messias, o esperado. E aí, o texto lá de Atos, capítulo 18, nos diz que algumas pessoas se levantaram contra Paulo, e o texto diz assim que eles o colocaram sobre maldições, dizendo assim: maldito és tu, Paulo, com essa mensagem de que Jesus é o Messias, maldito és tu. Mas ao mesmo tempo o texto diz que algumas pessoas creram e eram batizadas. Só que o que aconteceu? Na noite, o Paulo, ele tem uma visão de Deus, não me pergunte como foi essa visão, mas foi uma visão, uma experiência que ele teve, aonde o Senhor vem e diz assim para Paulo, preste atenção: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Por quê? Pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Por quê? Porque eu tenho muita gente nessa cidade. Quando Paulo começa a pregar, olha que interessante, algumas pessoas se converteram à mensagem de Paulo e foram batizadas. Só que algumas pessoas amaldiçoaram a Paulo. E o que Paulo faz? Eu vou embora. Eu estou pregando num lugar onde as pessoas estão me amaldiçoando, eu vou embora daqui. E o que acontece? O Senhor aparece e vem e diz assim: olha, Paulo, fique, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade. E o texto diz o quê? Que Paulo ficou durante 1 ano e meio ensinando-lhe a palavra de Deus. Por quê? Por causa de uma visão, por causa de uma revelação, por causa de um Deus que apareceu à noite dizendo: fique. Porque, embora, para você, Paulo, tem gente se convertendo, mas embora você olhe e diga assim, não vale a pena continuar, eu estou dizendo para você que vale a pena continuar assim, porque ainda tem muita coisa para você fazer aqui nessa cidade. E o que acontece logo em seguida? Deu tudo certo? Não, alguns judeus se levantaram e levaram Paulo para o tribunal. Por quê? Porque essa é a forma de Deus agir na nossa vida. Essa é a forma como a gente coloca, ou como a gente tem pelo menos uma necessidade de muitas vezes sermos desafiados como Zorobabel a experimentarmos a vida pela perspectiva de Deus e não nossa. Porque se você e eu estamos aqui na pele de Zorobabel, vendo esse povo ruim de serviço, vendo esse templo que não está ficando como deveria ficar, um povo que não é santo, e você olhar e dizer assim, eu acho que nunca vai ter um rei, que encorajamento você tem para continuar fazendo uma obra que não vai aparentemente dar certo? Então, quando a gente olha para esses versos, dessa mensagem de Ageu, é o Senhor dando um convite, dizendo assim, olha, Zorobabel, fique firme, mantenha-se obediente, mesmo quando não está fácil, e mesmo quando parece que não vai dar certo. Já parou para pensar o quanto que isso é complexo? Imagine você que está numa vida profissional, o que quer que seja, e você tem que perseverar em continuar em algo que você está olhando, dizendo assim, não está legal e eu acho que o negócio vai ficar pior ainda. Você conseguiria continuar? Mas nessa perspectiva do reino de Deus, é interessante, porque o Senhor vem e diz, sim, continue. Continue. Por quê? Porque você deve aprender, Zorobabel, que caminhada com Deus muitas vezes não tem a ver com as circunstâncias que vão sendo abertas para você passar, mas para você aprender a enxergar o seu ministério pelos olhos da fé. Você aprender a enxergar a vida e as circunstâncias pelos olhos de alguém que, mesmo que pareça que está tudo dando errado, Deus, eu estou aqui procurando ser fiel, obediente e confiando no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa muito simples. Embora você seja bombardeado pelas circunstâncias da vida,
Olhe além delas. Esse é o convite que a gente tem aqui diante de nós. Porque, na verdade, embora a gente muitas vezes olhe e se apegue, e sinta, e veja, e experimente uma vida de constante desânimo, há uma realidade transcendente, além do que os olhos podem ver, que fará toda a diferença na forma como você vive hoje. Porque quando eu olho para você e digo assim, é muito bom saber que Deus lá no final vai dar um fim em tudo, a perspectiva que você e eu temos que viver não é viver uma vida aqui sendo empurrado por tudo até esperar aquele momento. Mas, na verdade, textos como esse vêm e nos dizem assim, a visão que você tem do futuro refletirá de uma maneira completamente diferente na sua forma de viver o hoje. Por saber como a história termina, o hoje já é diferente. Como você sabe que o Senhor lá no final já está com a guerra ganha, você vive aqui de uma maneira ganha. Você vive aqui de uma maneira diferente. Você vive aqui de uma maneira, uma vida com propósitos. Por quê? Porque o Senhor já venceu essa guerra. Deixa eu ser mais específico. Eu às vezes não gosto de comentar isso, porque eu acho que eu estou errado. No fundo, eu acho que eu estou errado. Porque às vezes eu tenho uma coisa muito de ter dó das pessoas, e é coisa da minha família, e às vezes eu falo assim, mãe, você tem que parar de sentir dó no sentido de que, olha que dó. Porque às vezes as pessoas estão bem, mas a gente olha e diz assim, olha que dó, tão real aqui, olha que dó. E isso não é legal, porque a gente acaba diminuindo as pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que desde a minha adolescência eu me pego com essas questões no meu coração e que muitas vezes eu não encontro resposta. Por exemplo, ontem eu estava no Pacaembu assistindo a final do meu time, que perdeu. E aí, no meio da torcida, pulando enquanto não havia perdido, porque depois que perde não pula, mas não há mais nada a ser feito, cantando as canções da geral. E aí, pulando, cantando feliz, e na expectativa de que o Grêmio ia levar a copinha, e o São Paulo ia ficar azul tricolor, mas não rolou. Eis que aparece uma família com 2 crianças. Uma andando, correndo, olhando, subindo, descendo, normal. Normal, vamos assim dizer, para você entender. E uma que eu acho que tinha paralisia cerebral e estava sentada numa cadeira de roda. Eu acho que era a irmã. Eu confesso a você que o jogo acabou para mim ali. Mas por quê? Porque eu tenho uma coisa de que há algumas condições, aí que eu volto a dizer assim, às vezes é errado sentir dó, porque uma vez eu conversei com a mulher do Carlos, ela falou assim, o meu filho tem essa questão, essa condição completamente complexa, mas nós temos uma vida normal e feliz. Aí eu falei, graças a Deus. Só que algumas vezes eu vejo isso, e a primeira coisa que eu falo é, Deus, por quê? Por que a menina está ali parada e a irmã está aqui do lado, subindo, descendo, correndo para lá e para cá? E aí você sabe o que eu fico me perguntando? E se essa família vem para mim e diz assim, Rodrigo, o que você tem para me dizer? Eu ia dizer 2 coisas. Primeiro, tem uma coisa só. Vamos chorar junto, porque assim, eu fico completamente abalado em ver a condição de algumas pessoas, principalmente quando se trata de alguma enfermidade. Mas a segunda coisa que não me faz murchar por dentro, é porque eu penso assim, Deus, obrigado, porque quando o Senhor fala de um fim, o Senhor fala de um fim aonde nós entraremos no céu com nossos corpos completamente restaurados. Deus, obrigado, porque aqui nessa vida será, sei lá, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 100 e poucos anos, de que embora o corpo não seja atrofiado ou coisas assim, mas ainda assim eu sou bombardeado por tanta coisa, Deus, que me pega. Mas Deus, obrigado, porque lá no fim, eu sei que
segundo alguns afirmam, né, a gente subirá no céu com lágrimas, porque diz que lá os nossos olhos serão enxugados. Por quê? Porque já não há morte, já não há doença, já não há mais nada que não deveria existir num lugar chamado céu, aonde tudo será vivido e experimentado de uma maneira plena. E por que eu digo isso para você nessa noite? Porque quando eu olho e eu vejo um céu pleno, glorioso, isso me dá esperança para viver o agora. Quando eu olho para um céu que diz assim, olha, lá eu vou experimentar, não, eu sei que lá eu vou experimentar de uma maneira plena, mas aqui hoje eu já me encho de encorajamento de continuar vivendo essa vida. Porque embora o hoje seja completamente diferente de lá, e aqui eu estou sujeito a tanta coisa, mas lá é tão maravilhoso, é tão gracioso, que eu quero experimentar um pouquinho daquele lá, aqui. E são nesse tipo de textos que eu vejo o Senhor vindo a Zorobabel e dizendo assim, ó, o lá está garantido, Zorobabel, mas experimente um pouquinho do lá aqui. Seja encorajado por aquilo que você sabe que eu vou fazer. Por quê? Porque o que eu vou fazer, como cantamos no início, vem de um Deus que é fiel. De um Deus que não vai chegar no final e dizer assim, eu acho que não vai dar. Não, se Deus falou, destruirei aquela ordem humana, aquele mundo hostil que havia, Ele irá dizer. E quando a gente vive sobre essa perspectiva de olhar para um Deus soberano, controlador, na sua graça, na sua justiça, você vai se sentir encorajado de viver o hoje. Você vai se sentir encorajado, aliás, é algo maravilhoso você saber que existe um Deus no controle de todas as coisas e que trará justiça, principalmente num tempo de tanto desencorajamento e incerteza como é o nosso reino dos homens de hoje. Então, quando a gente olha sobre essa coisa do divino invadindo a história e trazendo graça e justiça, nós somos convidados a reinterpretar as nossas circunstâncias e, a partir desse momento, olharmos a nossa vida, a nossa história, as nossas dificuldades pela perspectiva do eterno. Só isso. Mas aí o texto continua dizendo assim no verso 23. Naquele dia, declara o Senhor dos exércitos. Quem está por trás dessa obra? Quem está por trás dessa reconstrução, desse estabelecer-se do reino? O Senhor dos exércitos. Se você contar depois na sua casa, você vai ver que a expressão Senhor dos exércitos aparece pelo menos 14 vezes nesse livro. Por quê? Porque, na verdade, o seu encorajamento, o nosso encorajamento, ele é completamente dependente da dimensão que nós temos de Deus. Se você crê num Deus assim, você vai ser assim. Se você acredita num Deus dos exércitos, você viverá como se fosse do exército. Quando você olha para esse Deus que trabalha, que luta nessa dimensão de um Deus glorioso, você vai se sentir levado por esse Deus. Por isso que, além de todas essas mensagens, a forma como Deus se revela é completamente necessária para que o povo olhasse e dissesse assim, nós estamos diante do Senhor dos exércitos. Então essa batalha já está vencida. Vamos para cima, vamos reconstruir, vamos fazer, porque é o Senhor que está por trás dessa obra. Você quer ver um exemplo disso? Nós lemos no começo o Salmo 46. O Senhor é minha torre. O Senhor é a minha torre. O Senhor é a minha força. O Senhor E quando alguns olham para o Salmo 46, dizem que ele foi escrito num contexto quando Ezequias está sendo cercado pela Síria. E aí, olha só, vamos ler, deixa eu ler com você esse texto. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, 2 Crônicas, capítulo 32, olha só esse verso, só para você ter uma ideia de como a forma de enxergar
a Deus está completamente relacionada à forma de nós vivemos a vida. Segundo Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 1 até o verso de número 8, diz assim, segundo Crônicas 32, do 1 ao 8, diz assim, e depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. E eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? E depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras. Sejam fortes e corajosos. O verso mais repetido da Bíblia. Não tenham medo, nem desanimem, por quê? Por causa do rei da Síria e do seu enorme exército. Ele é bem real. É poderoso e é muito grande. Um exército enorme. Pois, e aí você vê o encorajamento, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor. Um Deus distante? Um Deus que eu ouvi falar? Não, o nosso Deus. Para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Então, o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Rodrigo, por que muitas vezes falta encorajamento da minha parte? Porque você perdeu de perspectiva quem Deus é. Você empobreceu a sua dimensão de compreensão de quem é Deus. E a partir do momento em que você o empobrece, você também se empobrece. Agora, a partir do momento em que você fala assim, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é aquele que guerreia por nós. Olha, as adversidades, sim, têm o poder humano, mas aquele que está comigo tem esse poder do Senhor, esse poder transformador, esse poder encorajador. A confiança virá sobre você. A confiança virá. Por isso que quanto mais a gente enxergar quem Deus é, mais encorajado nós estaremos diante dessa obra e diante desse desafio a qual somos chamados para fazer. E aí olha só o finalzinho do verso 23, como ele termina. Eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Olha só, não quer dizer, perceba que Deus não falou assim, você será um rei, não, vai dar tudo certo na obra, vocês vão conseguir terminar. Não, na verdade Deus não falou nada. Deus não respondeu nenhuma das angústias de Zorobabel, mas o que Deus faz é responder às maiores necessidades que Zorobabel precisava ser respondidas. E quando ele usa uma palavra aqui, eu farei de você um anel de selar, essa é a última coisa que eu queria ver com você, porque essa coisa do anel de selar é aquela coisa que a gente às vezes vê em alguns filmes antigos de reis, onde eles tinham aquele anel cujo o seu reinado, ou o símbolo do seu reinado era posto dentro desse anel. E aí, quando eles haviam de mandar alguma convocação ou alguma intimação ou qualquer outra coisa, esse rei pegava o anel e colocava no papel para que ficasse marcado. Esse selo, esse selar, nada mais é do que algo que dava autoridade,
da sua pessoa, autenticidade, propriedade, proteção, todas aquelas coisas que um anel dá. Da mesma forma que eu sei que você não usa mais a comunicação por carta, mas o selo nada mais era do que isso também. Mas quando o Senhor vem e diz assim, você será um selo, é interessante, porque Deus havia dado uma punição a Joaquim, lá em Jeremias 22, quando o Senhor diz assim, olha, você não tem mais o meu selo. Você, na verdade, não tem mais esse reinado do meu agrado. Na verdade, você caiu, você fugiu daquilo que era para ser. E agora, com Zorobabel, o Senhor está trazendo de volta, dizendo assim, olha, mas tu, Zorobabel, você, na verdade, será essa pessoa que terá esse papel de que você será autenticado, a minha propriedade, protegido por mim. Você, Zorobabel, terá como esse anel, esse símbolo, essa marcação sobre você, porque você será aquele que dará continuidade até o dia em que o Senhor Jesus chegará a esse mundo. E aí, quando você olha, por exemplo, para a genealogia de Jesus, você vai ver, curiosamente, no capítulo 1, verso 13, diz assim, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, e tal, verso 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Ou seja, tu, Zorobabel, será um selo, tu está marcado. Tu não serás rei, no máximo um governador, mas saiba que da tua linhagem virá aquele que é o verdadeiro rei, aquele que verdadeiramente governará sobre todas as coisas, que trará graça, mas retornará lá no fim para trazer justiça sobre esse mundo de completa impunidade. E aí, se a gente fosse se aprofundar nessa questão do selo, quero convidar você para ler um último texto. Olha só, lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, também vai nos dizer sobre um selo. Mas não é um selo que está sobre Jesus, não é um selo que está sobre Zorobabel, mas é um selo que está sobre, olha só, Efésios capítulo 1, verso de número 13 e 14. Efésios, capítulo 1, 13 e 14, diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Vocês foram selados com essa garantia. Vocês quem? A igreja. Vocês que fazem parte do povo do Senhor. Vocês que estão nessa obra de reconstrução do templo, do reino de Deus. Vocês foram selados. Pois bem, o que eu tiro desse texto? Ou o que nós tiramos desse livro de Ageu? Eu acho que eu posso resumir o que nós tiramos desse livro em uma única questão, que está lá no capítulo 5 de Efésios. Se no capítulo 1 ele diz, vocês foram selados, no capítulo 5 de Efésios, verso 15 e 16, e agora realmente é o último texto, olha só o que o texto diz. Verso 15, Efésios 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Por que eu tiro esse texto e eu resumo Ageu para você nessa noite?
Porque esse texto diz assim, diante de tudo que você ouviu, diante dessas promessas, diante dessa construção do reino, diante de tanta coisa que você está envolvido, não seja tolo, não seja fútil. Em que sentido não ser tolo? Não viva essa vida aqui fingindo que o Senhor não virá. Não viva essa vida aqui tão fantasiado pelas suas posses e o que as suas mãos podem construir, porque um dia esse Senhor virá e derrubará toda a força humana, todo o trono humano. Por isso que ele diz, não seja tolo, não viva fingindo que esse dia não vai acontecer. Porque uma coisa eu tenho certeza, um dia, cada um de nós que está aqui nesse lugar, estaremos diante dele. E a pergunta que eu faço é, que tipo de servo você tem sido? Um servo bom e fiel? Ou um servo onde o Senhor diz, inútil? Se preocupou tanto em construir o seu reino particular, que acabou perdendo a perspectiva do eterno e do reino de Deus que Ele nos convida a sermos e fazermos a partir da nossa vida e a partir do nosso engajamento como igreja nesse lugar. Então, viver sobre a dimensão da eternidade é nós vivermos a todo momento reformulando a nossa vida. Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, quais são as minhas prioridades? Deus, quais são as decisões? Deus, os investimentos? Deus, as prioridades, os serviços? Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque eu não quero entrar pelo caminho da tolice, como se o Senhor não existisse, ou como se o Senhor não exigisse nada de mim. Porque eu sei que o Senhor me colocou aqui com um propósito, e eu sei que o Senhor um dia há de cobrar o porquê de eu ter estado vivendo a minha vida nesse lugar. Por isso, o meu convite para você nessa noite é um convite para você ter a mesma resposta do que os leitores desse pequeno livro de Ageu deveriam ter. Ageu é um livro que te encoraja a viver para o Senhor. E é um livro onde os leitores de Ageu deveriam olhar e dizer assim, eu topo entrar nessa parada, eu topo entrar nessa construção do reino, porque é o Senhor quem faz, e o Senhor pede que eu entre, e o Senhor me leva a entrar por esse caminho, e Deus, eu topo fazer parte do teu reino, e levar a Cristo a todos aqueles que ainda não conhecem. Por isso eu quero convidar você a se colocar em pé nesse instante, eu quero orar. Nós vamos orar, depois nós vamos cantar uma canção que irá nos falar sobre isso. Pai, Tu conheces as nossas necessidades, Senhor. Tu conheces os nossos corações, sabe dos nossos desejos, sabes, ó Pai, daquelas coisas que muitas vezes confundem ou tiram a nossa atenção, desestimulam o nosso trabalho. Deus, mas eu te peço, que mesmo diante de tantos desafios que o Senhor nos dá, mesmo diante de tantas tensões que nós vivemos aqui, que essa perspectiva do eterno, de que tudo lá na frente já está correto, já está perfeito, já está vencido, Deus, que a gente possa já experimentar essa realidade, confiando no Senhor. Deus, Tu sabes o quanto nós tentamos construir a nossa vida com as nossas mãos. Hoje nós somos os nossos maiores inimigos, ó Pai. Mas, ó Pai, que a gente se entregue a Ti, que a gente se derrame a Ti, reconheça quem Tu és, reconheça quem somos, porque nós precisamos, não pouco, mas muito, sermos encorajados para nós nos engajarmos naquilo que o Senhor tem proposto a cada um de nós. Essa é a nossa oração e essa é a nossa necessidade, ó Pai. É assim que nós oramos nessa noite. Amém, Jesus.